Sabe aquelas gorduras que aparecem do nosso exame de sangue? Pois é, elas podem ser muito mais do que só números. Elas podem ser verdadeiras pistas sobre o risco de desenvolver câncer. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando num estudo super inovador que investigou essa conexão a fundo. Então, a grande questão que guia a nossa análise é essa. Será que as gorduras que estão aí circulando no nosso sangue podem realmente prever o risco de câncer? É uma pergunta que, vamos combinar, tem implicações gigantescas para a nossa saúde. Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos dar uma olhada na relação geral entre gorduras e saúde. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos dados de mais de 200 mil pessoas. A partir daí, vamos ver os padrões de risco que surgiram e, o mais importante, vamos aprender a separar o que é só uma coincidência de uma causa real. E no final, a gente amarra tudo para ver o que fica dessa história toda. Então vamos começar pelo começo, né? Preparar o terreno. Que a nossa dieta influencia a saúde, isso não é novidade para ninguém. Mas o desafio científico de verdade é entender, nos mínimos detalhes, como certas coisas, tipo as gorduras, podem impactar doenças tão sérias como o câncer gastrointestinal. A questão é, por que essa conexão é tão crucial? Bem, a urgência vem desses números, e eles são pesados. Olha só. No mundo todo, os cânceres gastrointestinais são responsáveis por quase 5 milhões de novos casos e mais de 3 milhões de mortes todo ano. É um problema de saúde pública gigantesco, não tem outra palavra. E no coração dessa história toda, a gente tem os ácidos graxos. Pensa neles como se fossem as pecinhas de Lego que formam as gorduras, sabe? Tantas que a gente come quanto as que nosso corpo produz. O que a ciência já sabe é que o tipo e a quantidade dessas pecinhas podem mexer com processos importantes no corpo, como a inflamação crônica, que, por sua vez, é um prato cheio para o desenvolvimento do câncer. Certo, agora vamos para a parte da investigação. Para desvendar uma conexão tão complexa, não adianta analisar meia dúzia de casos. Os cientistas precisavam de dados, muitos dados, uma quantidade monumental. E eles encontraram exatamente isso num dos maiores e mais detalhados bancos de dados de saúde do mundo. E que número, hein? Olha isso! Mais de 230 mil participantes. E um detalhe importante: todos sem câncer quando o estudo começou. Analisar os dados de saúde de tanta gente assim, usando o UK Biobank, dá um poder estatístico, uma confiança nos resultados que é simplesmente incrível. E não foi um estudo de um dia para o outro, não. O pessoal foi recrutado lá entre 2006 e 2010 e é acompanhado por, na média, 12 anos. É muito tempo. No final desse período, foram registrados quase 4.700 casos de câncer gastrointestinal. E isso, sim, é um conjunto de dados robusto para se trabalhar. E para ser bem específico, o foco da investigação foi nestes 5 tipos de câncer aqui: esôfago, estômago, colo retal, fígado e pâncreas. Ok, com essa montanha de dados nas mãos, o que os pesquisadores fizeram? Começaram a garimpar, procurar por padrões, por qualquer sinal. E olha, as primeiras pistas não demoraram nada para aparecer. O que a gente está vendo aqui é tipo a primeira foto dos resultados. É um mapa visual que mostra as associações que os pesquisadores encontraram. É bem simples de entender, na verdade. As bolhas azuis, elas sugerem um efeito protetor, ou seja, uma ligação com um risco menor. Já as vermelhas, bem, as vermelhas são um sinal de alerta, uma associação com um risco maior. E o padrão que começa a se formar aqui é bem claro e conta uma história sobre equilíbrio. De um lado, a gente vê que muitos ácidos graxos ômega 3 e os poliinsaturados, os PUFAs, parecem ter um papel protetor. Mas do outro lado, o desequilíbrio, tipo uma proporção muito alta de ômega 6 para ômega 3 ou um excesso de gorduras saturadas, isso foi ligado a um risco maior. E essa ligação foi mais forte, principalmente para os cânceres de esôfago e fígado. Mas é aqui que a história tem uma virada de roteiro. Porque em ciência, uma pista, uma associação, isso não é uma prova final. Não mesmo. As coisas podem ser, e geralmente são, bem mais complicadas do que parecem à primeira vista. E quem diz isso são os próprios pesquisadores. Tem uma parte do estudo que diz basicamente que o padrão que eles viram na primeira análise mudou quando eles foram mais a fundo. E eles concluem dizendo que essa diferença não é inesperada. Por que será? A resposta para isso está numa das regras de ouro da ciência: a diferença entre associação e causa. É simples. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo não quer dizer que uma causou a outra.
Pode ter um terceiro elemento na jogada, os tais fatores de confusão, tipo estilo de vida, outros hábitos alimentares, que estão influenciando tudo. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se essa associação não é prova suficiente, como é que os cientistas fazem para ir além? Como eles caçam a causa de verdade? Bem, para sair do campo da coincidência e entrar no da causa, os cientistas têm uma ferramenta poderosíssima. É uma técnica que olha direto no nosso código genético para buscar evidências muito mais fortes de uma relação de causa e efeito. O nome dessa ferramenta é randomização mendeliana. É um nome complicado, mas a ideia é genial. Pensa numa loteria genética. Como os nossos genes são distribuídos de forma aleatória quando a gente é concebido, eles funcionam como um experimento da própria natureza. Isso ajuda a isolar o efeito de uma coisa específica, tipo um ácido graxo, e limpar o ruído, tirar da frente a influência de outros fatores, como o estilo de vida. E este gráfico aqui, ele mostra justamente os resultados dessa análise genética. Diferente daquele primeiro, cheio de bolinhas, esse aqui é muito mais seletivo. Ele está procurando, vamos dizer assim, pela arma do crime, a prova de que existe uma ligação causal de verdade. E essa tabela resume perfeitamente o que eles acharam. Daquela lista enorme de associações, a análise causal confirmou só algumas ligações diretas. Olha só, uma proporção maior de DHA, que é um tipo de ômega 3, realmente parece proteger contra o câncer de esôfago. Por outro lado, uma proporção maior de gordura saturada apareceu como um fator de risco real para o câncer de fígado. E por fim, certos tipos de ômega 6 e de gorduras poliinsaturadas mostraram uma ligação causal com o câncer coloretal. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é a conclusão? Como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça para ter uma imagem mais clara? Acho que o principal é entender que existem dois tipos de evidência aqui. Primeiro, os dados da observação, que mostraram um monte de padrões, sabe? A maioria dos ácidos graxos parecia ter alguma ligação com o risco. Mas aí vieram os dados causais, que são muito mais rigorosos, e eles funcionaram como um filtro, refinando essa imagem. Eles confirmaram que daquela lista toda, só algumas poucas ligações eram de fato de causa e efeito. E com isso, a gente chega no ponto mais importante de todos. A questão não é simplesmente ter gorduras boas ou ruins de forma isolada. O que o estudo realmente joga luz é na importância do equilíbrio, do perfil geral de ácidos graxos, especialmente aquela proporção entre ômega 6 e ômega 3 que apareceu de forma consistente como um sinal de risco importante. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem fascinante para o futuro, né? Será que a gente está caminhando para uma era em que um simples exame de sangue vai poder analisar nosso perfil de gorduras e guiar uma dieta totalmente personalizada para ajudar a prevenir o câncer? A ciência, com certeza, continua em busca dessa resposta. Obrigado pela companhia nesta análise.